Capítulo 121 Treinamento intensivo. Depois de abrir os canais da arte dos três sóis, ele só pode ser descrito com as palavras sem impedimentos e livres de obstrução. Em uma única noite, Lindung realmente conseguiu abrir 8 dos 22 canais. Essa velocidade era simplesmente aterrorizante. Antes, enquanto Lindung estava cultivando a arte Qingyuan, ele havia levado meses antes de abrir completamente 7 canais. No entanto, agora, ele simplesmente usou uma única noite para abrir 8 canais. Claro, o maior contribuinte de uma eficácia tão terrível foi, naturalmente, a Pérola Yin Yang. Com o auxílio da energia vigorosa da Pérola Yin Yang, o poder Yuan dentro do Dantian de Lindung foi mantido em um estado abundante praticamente o tempo todo. Se não fosse tão taxativo em sua mente para abrir os canais, Lindung teria aberto completamente todos os 22 canais de uma só vez. E foi devido a este estado de abundante poder Yuan que Lindung conseguiu abrir 8 canais em um único dia. À medida que os 8 canais foram abertos, Lindung sentiu gradualmente alguns dos benefícios que acompanhavam. Quer se tratasse de absorver ou condensar o poder Yuan, a velocidade da arte dos três sóis ultrapassava a da arte Qingyuan. Mesmo que houvesse apenas 8 canais abertos agora, a eficácia da arte dos três sóis já era capaz de igualar a arte Qingyuan no seu auge. Com relação a esse resultado, Lindung ficou extremamente satisfeito. As 50.000 pedras Yangyuan foram definitivamente bem gastas. No dia seguinte, Lindung entregou 60 e tantas pílulas Elixir para Xuanzu. Graças ao fato de que haviam umas poucas pílulas de Elixir desta vez que eram do tipo de recuperação do poder Yuan, a aquisição resultante foi muito boa. Em apenas 3 dias, cada única pílula foi leiloada e outras 20.000 pedras Yangyuan foram depositadas no bolso de Lindung. Estas 20.000 mais pedras Yangyuan foram novamente refinadas por Lindung por 2 dias antes de terem se transformado em 6.000 mais pílulas Yangyuan, das quais 5.000 pílulas foram entregues a Xuanzu, permitindo que Lindung limpasse sua dívida. Depois de cancelar sua dívida, Lindung finalmente soltou um pesado suspiro de alívio. O chamado livre de dívidas era realmente uma frase adequada. E depois de ter resolvido essa questão da dívida, Lindung passou o resto do tempo cultivando. Havia apenas cerca de um mês do prazo de 2 meses. Ele precisava aumentar sua força o mais rápido possível ao longo desse período, ou então, seria uma dor de cabeça enfrentar Weitong com a força de um Yuandan avançado. Portanto, no meio-mês seguinte, Lindung raramente saiu da pousada. Além de fazer viagens à Associação dos 1000 Ouros para comprar elixires depois de usar suas pílulas de elixir, ele passou a maior parte do tempo imerso em cultivo. Como ele mergulhou completamente em seu treinamento, o progresso que ele alcançou também foi extremamente agradável. Primeiro foi a arte dos três sóis. Em meio mês, Lindung abriu 20 dos 22 canais, apenas os últimos 2 canais que eram os mais difíceis de desbloquear. No entanto, com base nesta eficiência, abri-los completamente era apenas uma questão de tempo. À medida que esses 20 canais foram desbloqueados, a arte dos três sóis também pode gradualmente começar a se mostrar. Anteriormente, ele só podia absorver a energia dentro da Pérola Yin Yang por mais de 1 hora antes que a bola de Qi de poder Yuan em Dantian se expandisse até o limite, incapaz de absorver mais poder Yuan. Mas depois que 20 canais da arte dos três sóis foram abertos, essa mera hora de absorção havia mais do que triplicado, enquanto a bola de Qi de poder Yuan dentro de seu Dantian também crescia cada vez mais e mais condensada. Tanto que ele pode sentir a sensação de uma espécie de energia como a névoa persistente ao seu redor. A aparência dessa energia semelhante a uma névoa era um sinal da formação de Yuandan. Enquanto Lindung estava conseguindo um progresso significativo em seu cultivo de poder Yuan, sua energia mental também estava melhorando. Como ele possuía uma ferramenta tão eficiente, as pedras de miinho da mente, a energia mental de Lindung crescia silenciosamente cada dia.
Enquanto isso, a rachadura em seu símbolo do destino da alma começou a aumentar, até que eventualmente, ele começou a exibir sinais de divisão. Agora, apenas um pequeno vestígio de energia mental, assim como uma raiz de lótus quebrada, ainda resistia teimosamente. No entanto, esse tipo de resistência era tão inútil quanto um louva-a-Deus tentando bloquear um carro. Tudo estava progredindo rapidamente de acordo com as expectativas de Lindung. E, enquanto Lindung estava envolvido em seu treinamento, alguns problemas desconhecidos começaram a aproximar-se furtivamente. A fonte desses problemas era, naturalmente, a alcateia do lobo sangrento. A alcateia do lobo sangrento não era uma existência virtuosa na cidade de Yan. Com ele próprio e uma faca na mão, Yuishan havia estabelecido essa facção sozinho na cidade. No momento, ele até estava no nível Yuandan perfeito e estava a um passo do estágio de criação. Portanto, mesmo na cidade de Yan, ele era considerado uma figura lendária. No entanto, essa figura lendária continuou a ser amarga depois de perderem a Lagoa do Dan Celestial para a Associação dos Mil Ouros. Se a tivesse obtido, poderiam cultivar pelo menos 2 ou mais 3 praticantes de nível Yuandan, e isso seria um ganho significativo para eles. Afinal, mesmo em toda a alcateia dos lobos sangrentos, o número de praticantes de nível Yuandan poderia ser contado em uma mão. Como a alcateia dos lobos sangrentos cismaram com a súbita aparição de Lindung, eles naturalmente não se esqueceram de investigar esse estrangeiro. Graças às capacidades da alcateia do lobo sangrento, não foi uma tarefa difícil para eles descobrem os antecedentes de Lindung. Em menos de 10 dias, Yuishan obteve todas as informações sobre Lindung e a família Lin. No entanto, quando Yuishan obteve essas informações, ele também recebeu uma carta da Associação dos Mil Ouros. Na cidade de Yan, a influência da Associação dos Mil Ouros definitivamente não era inferior à da alcateia do lobo sangrento. Na verdade, no que diz respeito à obtenção de informações, o primeiro definitivamente superava a alcateia dos lobos sangrentos. Portanto, o fato de que o último estava investigando a família Lin não escapou naturalmente de suas vistas. Na Associação dos Mil Ouros, Xiavanjin e Xuansuda estavam extremamente apaixonados pelo potencial de Lindung. Além disso, os dois eram pessoas decisivas, como queriam trazê-lo para a associação, eles naturalmente não podiam ignorar as ações da alcateia do lobo sangrento. No que diz respeito à carta, o que foi escrito eram apenas algumas palavras sobre a relação entre a Associação dos Mil Ouros e a família Lin, pedindo ao líder Yuishan para dar face. Em última análise, o verdadeiro motivo da carta era alertar a Associação dos Lobos Sangrento de não fazer um movimento secreto na família Lin. Quando recebeu essa carta de ameaça da Associação dos Mil Ouros, Yuishan ficou furioso. No entanto, apesar de estar com raiva, não se atreveu a se opor abertamente. Mesmo que ambos fossem considerados as 3 principais facções na cidade de Yan, na verdade, a alcateia do lobo sangrento era um pouco inferior. Afinal, eles eram um grupo vicioso e haviam feito inúmeros inimigos para subir ao topo. Agora, essas facções, obviamente, não se atreviam a ir abertamente contra a alcateia do lobo sangrento. No entanto, se estivessem em uma posição precária, essas facções definitivamente os apunhalariam pelas costas. E uma posição tão precária definitivamente ocorreria se eles decidissem se opor abertamente a uma facção grande como a Associação dos Mil Ouros. Havia vários profissionais qualificados na Associação dos Mil Ouros. No entanto, o crucial era a riqueza deles. Graças à imensa atração do dinheiro, a Associação dos Mil Ouros poderia definitivamente atrair numerosos aliados. Naquele momento, a alcateia do lobo sangrento teria uma enorme dor de cabeça. Com base na personalidade de Yuishan, ele não era um homem que aceitava facilmente esse resultado. Assim, depois de conseguir inúmeras informações, ele finalmente aprendeu sobre a disputa entre a seita da Veste Sangrenta e a família Lin. Em um dos salões gigantes da sede da alcateia do Lobo Sangrento, várias pessoas estavam sentadas.
Um deles era a pessoa que levou uma tropa inteira para os portões da família Lin, o líder da seita da Veste Sangrenta, Weitong. Chefe, nossa seita da Veste Sangrenta realmente tem algumas desavenças com a família Lin. Guing foi morto por aquele menino chamado Lindong e uma luta mortal foi marcada com ele. Em meio mês, veremos quem vencerá na arena do duelo da cidade de Yan. Quando ouviu, Yuishan imediatamente perguntou sobre a disputa entre a seita da Veste Sangrenta e a família Lin. Weitong ficou um pouco chocado antes de responder com cuidado. Ele pensou que a família Lin tinha de alguma forma construído algumas relações com a alcateia do Lobo Sangrento. É realmente esse Lindong? Ao ouvir estas palavras, os olhos de Yuishan se estreitaram ligeiramente. Chefe, se você tem algum relacionamento com o Lindong, eu definitivamente posso perdoá-lo. Depois de testemunhar isso, Weitong disse apressadamente: se retirar da luta. Por que você deveria fazer isso? Yuishan zombou quando olhou para a expressão atordoada de Weitong. Então, sua voz fria soou: a família Lin recentemente cresceu se aproximando da Associação dos Mil Ouros. A Associação dos Mil Ouros. A expressão facial de Weitong mudou um pouco. Embora a seita da Veste Sangrenta fosse bastante poderosa na cidade de Yan, eles não podiam se igualar contra a Associação dos Mil Ouros. Ele nunca esperou que em apenas um único mês, a família Lin realmente conseguiria aliar-se com este enorme grupo. Esse fato lhe causou dor de cabeça. Se ele realmente exterminar a família Lin, a Associação dos Mil Ouros definitivamente não deixaria esse assunto morrer. Não se preocupe com a Associação dos Mil Ouros. Este é um duelo até a morte marcado entre vocês dois, ninguém mais pode interferir. Minha alcateia do Lobo Sangrento irá garantir isso. Dito isso, eu tenho uma tarefa para você. Yuishan falou. Chefe, por favor me instrua. Quando ele soube que a alcateia do Lobo Sangrento estava apoiando-os, Weitong ficou levemente contente quando disse com pressa: mate esse garoto chamado Lindong. Eu quero que você não mostre nenhuma piedade. Yuishan ordenou friamente. Como a Associação dos Mil Ouros queria recrutar esse menino, ele deve aproveitar esta oportunidade para destruí-lo. Quando ouviu a insensibilidade nas palavras de Yuishan, Weitong ficou um pouco surpreso. Imediatamente, com um sorriso vicioso, ele acenou com a cabeça: não se preocupe com isso. Vou rasgar aquele menino e cortá-lo em pedaços dentro da arena de duelo. O tempo passou de forma constante. De alguma forma, as novidades do duelo mortal de Weitong e Lindong começaram a se espalhar silenciosamente pela cidade de Yan. Com relação a este último, a maioria das principais facções na cidade de Yan não sabia sobre ele. No entanto, a maioria tinha ouvido falar de Weitong. Mesmo na cidade de Yan, alguém da elite no nível Yuandan avançado seria bastante conhecido. Enquanto isso, seu oponente era considerado um mero menino de 17 anos. Este confronto fez com que várias pessoas ficassem atordoadas enquanto davam sua desaprovação interiormente. Quem poderia realmente ser esse jovem audaz? Enquanto a notícia desse assunto viajava fervorosamente por toda a cidade de Yan, Lindong ainda estava treinando intensamente. Atualmente, ele atingirá a conjuntura mais crítica. Graças aos efeitos mágicos da Pérola Yin Yang, em menos de um mês, o poder Yuan Dantian de Lindong cresceu tremendamente até chegar ao limite. Naquele momento, a bola de Qi de poder Yuan começou a girar freneticamente. As energias Yin e Yang finalmente começaram a exibir sinais de harmonização.